Boa noite. Estou aqui para saber a opinião de um profissional do ramo de fiscalização com relação às atitudes do profissional de contabilidade no mercado de trabalho. O Cláudio Rafael Bife é diretor operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e responde pelas áreas de registro e fiscalização. É professor universitário e mestre em contabilidade pela PUC de São Paulo. Cláudio, boa noite. Boa noite. Gostaria de formular uma primeira pergunta. Qual que é a sua percepção quanto à importância do Código de Ética Profissional do contador? Qual a importância que ele dá a esse Código de Ética? Boa noite, gente. Boa noite, Sala. Boa noite, Donizete. A pergunta do Francisco Bruno ela é muito pertinente, porém ela é com muita dificuldade para responder. E por quê? A pergunta dele me diz: qual a minha percepção com relação aos profissionais de contabilidade à frente do Código de Ética Profissional? Para que eu possa responder isso, Francisco, primeiro eu deveria ter em mãos um estudo onde eu pudesse ouvir esses profissionais, entregar um questionário, fazer algumas perguntas chaves para que eu tenha, ou então eu tenha essa resposta, né? Detectar uma resposta da percepção desses profissionais. Eu sei que existe esse trabalho já por um doutor lá do Rio de Janeiro, da USP. Ele é do Rio de Janeiro, mas ele estudou na USP de São Paulo, e ele fez esse trabalho sobre a percepção do Código de Ética Profissional do contabilista, com relação, ele fez uma pergunta em um evento muito grande em Minas Gerais. Participei também desse questionário, e a resposta está lá, gente, nessa tese de doutorado. Então eu vou dar a minha opinião sobre a percepção com relação aos 10 anos de fiscalização à frente do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, onde tivemos assim acesso a vários processos e o que o contabilista em si ele comete de infração. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: o porquê da existência de um código de ética, para depois pensar na percepção. O que eu entendo da existência do código de ética, do porquê da existência de um código de ética. O código de ética, não só do contador, mas de todas as profissões liberais, ele existe, esse código existe justamente para que possa harmonizar a relação profissional-cliente, profissional-profissional e profissional-órgão de fiscalização ou entidade de classe. Porque senão, todo mundo faz o que acha que deve ser feito. E não é assim que funciona na profissão. Tem que existir um caminho, tem que existir uma regra, tem que existir uma conduta. Porque a minha ética pode ser muito diferente da sua ética. Mesmo pensando não só no individual, como pensando no profissional. Se você age de uma forma que eu não concordo, tem que existir uma lei, tem que existir um regramento para dizer quem está certo e quem está errado. E sobre a percepção? A percepção do contabilista, ele nunca vai poder alegar que não conhece, que não sente ou que não tenha que cumprir um código. Então, ninguém pode alegar que desconhece a lei. Ela existe e o contador, ao se formar, ele é obrigado a conhecer não só o Código de Ética, como as normas brasileiras de contabilidade. Então, a percepção do contabilista está justamente na hora em que ele faz o juramento para receber a sua carteira ou para colar grau na faculdade. Ao fazer esse juramento, essa percepção ele já tem que estar em mente, de que ele tem que andar dentro de um código de ética. Em São Paulo, para que você tenha a ideia, e também para que a sala tenha a ideia desse mundo da contabilidade, hoje somos 150 mil profissionais registrados no estado de São Paulo. Desses 150 mil, Bruno, nós temos 22 mil escritórios de contabilidade. Quantos processos éticos são abertos por ano contra os profissionais do estado de São Paulo? Não chega a 500 processos. Então, se você pega uma quantidade de 500 processos abertos contra 150 mil profissionais, e com uma tendência muito grande em aumentar esse número ano a ano, é quase nada de processo. Então, isso indica, não significa que é a verdade,
Mas isso indica que a percepção ela é muito grande perante o profissional. E você só não vê isso na área contábil. Hoje as grandes empresas, ao venderem os seus produtos, elas não estão se preocupando com o produto em si. Então você pega a Coca-Cola, Klabin, essas grandes, né? Microsoft, você pega essas grandes empresas, elas não pensam em vender o software, não pensam em vender o produto. Além disso, que ela já tem o seu público fiel, ela está mostrando agora sustentabilidade, ela mostra ética profissional, o que a empresa está agregando, não só para a empresa, mas também para a comunidade onde ela está, porque a ética está muito forte hoje no mercado. E o profissional de contabilidade, para ter credibilidade, ele precisa ter ética. Senão, não há como ter uma credibilidade. Eu não sei se eu consegui passar, porque a pergunta também ela não é fácil de responder. Percepção, para você alegar ou afirmar alguma coisa, você precisa ter uma pesquisa, ter um questionário preenchido, mas a minha vivência mostra que a percepção dos profissionais de contabilidade hoje ela é muito grande. É a minoria que foge desse trilho ético e com certeza sofre as penalidades que o grupo com certeza vai apresentar aí no decorrer das aulas. Cláudio, ainda falando sobre o código de ética, na sua opinião também, você acha que ele evita uma fraude? Excelente pergunta. Eu vou te fazer, por uma analogia, eu vou te responder. Nós temos a Constituição do Brasil, né? Constituição Federal, a Carta Magna, que ela foi atualizada, vamos dizer assim, em 1988. Mas ela já existia há muito tempo. Nós temos várias leis aí, proibido fumo, proibido passar em sinal vermelho, né? Proibido estacionar. Isso evita? Não evita. A essência da lei, a essência do código já mostra o seguinte: o código ou a lei, ela só existe se existir uma punição. Eu nunca vou falar para você que existe um código, que existe uma lei, se não estiver atrelada a um código ou uma lei, a punição. Então não adianta, proibido fumar. Tá, mas e se eu fumar? O que acontece? Nada, eu vou fumar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o código tem que ter uma pena. Existe a pena que eu já abordei aqui, que o grupo vai apresentar. Segundo, ela evita? Não vai evitar. Mas ela vai mostrar a quem cometeu uma irregularidade que existe uma punição. E a punição ética, ela também é muito subjetiva. Talvez para um contador, ele sofrer uma pena ética é a morte para ele. Ele prefere ter uma pena pecuniária, multa, tirar o dinheiro do bolso e pagar, do que manchar a honra, manchar a ética dele dentro de um registro no Conselho de Contabilidade. Outros, ao sofrer uma pena ética, diz simplesmente o seguinte: eu não tenho que pagar nada? Não tem que pagar nada. A pena é ética, é a sua moral que está sendo atingida. Bom, não sai dinheiro do meu bolso, então, para que moral? Isso é muito grave. Então, esses profissionais que mancham a categoria profissional é o que vai nos mostrar o quanto ele respeita a profissão contábil ou não. E vai evitar alguma fraude? Não. O código de ética ele não serve para evitar fraudes, mas ele serve para punir aquele que cometeu irregularidade. A fraude ela vai existir, porque isso é do ser humano. Você tem o risco e você tem a chance. Então, qual que é a chance de eu não ser pego? Qual que é a chance desse risco ser pequeno? Então eu tenho uma grande chance de não ser pego. Então a oportunidade vai me incentivar a cometer irregularidade. Quando isso inverte, o risco é muito grande, então eu tenho uma pouca chance, aí eu vou procurar evitar. Mas, eu repito, ética é de cada um. Mas não esqueçam de uma coisa: ao cometer uma infração ética, não é o Cláudio Bife que está cometendo uma infração ética, e sim a profissão contábil que está cometendo a infração ética. Então é isso que eu tinha para responder para você sobre essas duas perguntas. Sei que nós não temos muito tempo, gostaria muito de participar mais da aula aí de vocês, mas eu acho que o grupo está de parabéns por abordar um tema muito importante da profissão.
Cláudio, agradeço a sua participação, tenho certeza que ela ajudou e muito para contribuir muito para enaltecer o trabalho, para fortalecer o conhecimento de todo mundo, e espero que você participe numa aula presencial e que você possa nos dar seu conhecimento novamente. Ok? Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, gente. Tchau.